Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rafael Silva, de Brasília. Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para entrar com ação em favor de trabalhadores resgatados de garimpos no Pará. E no programa de hoje tem reportagem especial sobre os adicionais trabalhistas. Encerrando a série, vamos falar do adicional para quem trabalha no período da noite. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A terceira turma do TST reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Trabalho em uma ação que solicitava o pagamento de direitos trabalhistas de pessoas em condições análogas à escravidão. O processo envolve trabalhadores resgatados de garimpos que viviam em alojamentos insalubres na região amazônica. Os detalhes com o repórter Rafael Silva. O caso teve início quando 33 trabalhadores foram resgatados de 7 garimpos que funcionavam em fazendas no município de Cumaru do Norte, no Pará. Eles foram encontrados em condições análogas à de escravo durante a operação conjunta do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e auditores fiscais do trabalho. Não havia banheiros e os alojamentos eram insalubres e degradantes. Também foram constatados outros crimes como posse ilegal de armas, uso de mercúrio e crimes ambientais. O MPT entrou com uma ação civil pública contra 5 donos de garimpos. Os pedidos incluíam indenização por dano moral coletivo e reconhecimento do vínculo de emprego dos trabalhadores, com o pagamento das verbas rescisórias devidas, além de indenizações individuais. O juízo de primeiro grau condenou cada proprietário a pagar R$100 mil de indenização por dano moral coletivo, mas negou a legitimidade do MPT quanto aos pedidos individuais e extinguiu o processo. A sentença foi mantida pelo TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O MPT, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso julgado na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele lembrou que o combate ao trabalho escravo contemporâneo é a obrigação internacional e nacional prevista em convenções da Organização Internacional do Trabalho, na Constituição Federal e no Código Penal. Para o ministro Balazeiro, o MPT tem legitimidade constitucional e legal para propor ações civis públicas em defesa de direitos, como reconhecimento de vínculo de emprego e indenizações. Com a decisão, o processo retornará à Vara do Trabalho para que sejam julgados os pedidos de reconhecimento de vínculo e de verbas rescisórias. Já a solicitação de aumento da indenização por dano moral coletivo ficou suspensa temporariamente. Ainda cabe recurso. Reportagem especial. Série Adicionais Trabalhistas. Episódio 3. Trabalho Noturno. Enquanto a maioria dorme, muitas pessoas estão de pé, mantendo a cidade em funcionamento. São profissionais que atuam em hospitais, fábricas, transportes, limpeza, segurança e tantas outras áreas essenciais. O ritmo é diferente, o corpo sente e a lei reconhece esse desgaste. Por isso, quem trabalha à noite tem direito a um adicional na remuneração. No último episódio da nossa série sobre os adicionais de risco ao trabalhador, vamos falar sobre o adicional noturno. Acompanhe na reportagem de Ana Neves. Hoje eu posso chegar cansado que for. Eu durmo umas 4 horas só. Eu não tenho tanta qualidade de sono. Não tenho. À noite, quando ela deveria estar sendo de descanso, o trabalhador precisa estar em alerta. Então, a longo prazo, isso pode gerar questões que impactam também a saúde física. Então, o trabalho noturno ele é contraintuitivo para o corpo humano e por isso que tem um tratamento especial. Trocar o dia pela noite nem sempre é tarefa fácil. Agora, imagina fazer isso todos os dias. É o caso da Isabela Ramos, de 27 anos. Ela atua como bombeira civil no período noturno e não foi fácil se adaptar a trocas de horário. Isso foi difícil, porque no início eu fiquei mesclando diurno e noturno. E aí o corpo ele levou mais ou menos 1 mês e meio para adaptar. Hoje eu já consigo passar a noite toda acordada sem um copo de café.
Isabela trabalha em um órgão público e atua na prevenção de incêndios e no atendimento pré-hospitalar. Ela explica como funciona a rotina profissional. Eu entro no trabalho às 7 horas da noite e eu saio às 7 horas da manhã. Aí a gente entra, confere o posto, confere o material. 8 horas da noite tem a ronda. E aí tem vários postos espalhados por lá. Cada posto tem uma dupla. A Isabela tem direito ao adicional noturno. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, prevê esse acréscimo para o trabalhador urbano que desenvolve as atividades entre 10 da noite e 5 horas da manhã. Quando se trata do trabalho noturno rural, a lei estabelece outros períodos para o horário noturno, como explica o juiz do trabalho Washington Teixeira, do Tribunal Regional da Terceira Região, em Minas Gerais. No trabalho rural, que tem legislação própria, lá de 1973, e o trabalho rural é subdividido, o trabalho na pecuária e na agricultura. Na pecuária, a hora noturna é considerada a partir das 20 horas, das 8 horas da noite até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Enquanto que na agricultura é considerada entre 21 horas de um dia, às 9 horas da noite, até as 5 horas da manhã do dia seguinte. E o adicional aqui também é um pouco superior, lá no trabalho urbano é de 20%, no trabalho rural o adicional será de 25%. O juiz Washington Teixeira explica ainda como o adicional noturno deve ser calculado. Para essas horas trabalhadas tem um adicional de 20% e a redução ficta, a legislação faz uma redução ficta da hora noturna, apesar da hora de relógio contemplar 60 minutos, ela é remunerada a hora noturna quando se completa 52 minutos e 30 segundos. É um pouco complicado, sim, mas se você contabilizar esses 52 minutos e 30 segundos no período entre 22 da noite e 5 da manhã, a gente vai chegar à somatória de 8 horas de trabalho noturnas. Existem teses vinculantes do Tribunal Superior do Trabalho que tratam do assunto. O tema número 285 assegura que essa redução ficta da hora noturna seja considerada para efeito de fixação do intervalo intrajornada, que é a pausa durante o expediente para descanso e alimentação. Já a tese 288 afirma que o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas nesse período. Quem atua em regime de teletrabalho também pode ter direito ao adicional noturno, como enfatiza a juíza Audrey Choquer Vaz, da 16ª Vara do Trabalho de Brasília, no Distrito Federal. A pessoa que está em teletrabalho, ela tem jornada, ela tem horário a cumprir, ainda que ela cumpra na casa dela. E se ela tem jornada, e essa jornada é à noite, ela tem direito a receber o adicional noturno como qualquer trabalhador normal. Isso não tira dela esse direito. O adicional noturno foi criado na legislação trabalhista como compensação pelos desgastes físicos e emocionais causados pela rotina profissional em horário não convencional. Isso porque o organismo humano demora a se adaptar e, com o sono desregulado, o cansaço pode se acumular e afetar outras áreas da vida. A psicóloga do trabalho Tiza Reis explica quais são esses impactos. Por exemplo, alterações de humor, maior irritabilidade, queda da motivação, dificuldade de concentração, lapsos, às vezes de memória, além de que prejudica toda a vida social e familiar que normalmente acontece nesses horários, né? E pode gerar uma sensação de isolamento, botando a pessoa à parte da própria vida, da sua família, enfim, dos seus amigos, o que também é um estressor e algo que também pode culminar numa questão de saúde mental. A bombeira Isabela, lá do início da reportagem, sentiu dificuldades em relação ao sono quando começou no trabalho noturno. Antigamente eu dormia bastante, hoje eu posso chegar cansado que for. Eu durmo umas 4 horas só. Eu não tenho tanta qualidade de sono, não bem. Onde eu encosto eu durmo, mas eu não tenho sono contínuo, nem em casa. No Brasil, 8,5 milhões de pessoas trabalham no período noturno, ou seja, 8,4% da população ocupada do país trocam o dia pela noite, segundo os últimos dados do IBGE, que são de 2023. A psicóloga Tiza Reis detalha quais outros sinais o organismo pode apresentar quando há privação de sono ou cansaço extremo. Está havendo um desalinhamento
entre o corpo e o ambiente. E a privação do sono, o cansaço crônico, a falta de convivência social atuam como gatilhos, tanto para os sintomas como da depressão e ansiedade, que a longo prazo também podem gerar uma arritmia, uma questão cardíaca. Alguns cuidados, segundo a psicóloga, podem ajudar a diminuir os impactos do trabalho noturno. Trabalhos em duplas, construir rotinas de plantão, isso são soluções que as empresas podem apresentar. Esses espaços para que a pessoa possa ter um lugarzinho dentro do trabalho, que seja tipo uma sala de descanso, onde ela possa dormir e ela vai fazendo trocas de turnos com outros colaboradores. Então esses são alguns recursos que quem trabalha à noite pode ter. A série de 3 reportagens sobre os adicionais trabalhistas foi produzida pela estagiária Ana Clara Neves, sob a orientação da Coordenadoria de Rádio e TV do Tribunal Superior do Trabalho. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela audiência. O Trabalho e Justiça teve edição de Renata Soares e apresentação de Luana Carvalho. Produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira. Colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira. Supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tonholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.